Europod. A vida eterna é uma ideia que nunca me agradou. Acho que foi a Simone de Beauvoir que me incutiu a ideia do supremo tédio, seguido de muita ficção científica, onde os imortais têm sempre de esconder a sua condição. Um privilégio muitíssimo duvidoso. Vivo bem com a ideia da morte, precisamente porque é o fim. Só tenho de me preocupar com o caminho. O facto é que há muitas pessoas obcecadas com a ideia de ficar por cá para sempre. Gastamos fortunas na esperança de prolongar mais uns anos, com ou sem fundamento, e há investimentos milionários em investigações capazes de alterar o nosso relógio biológico para uma espécie de movimento perpétuo. Há até alguns corpos congelados de pessoas que acreditavam voltar um dia e muita discussão sobre a forma de preservar a nossa consciência e memória, nem que seja numa máquina e não no nosso corpo original. Então, onde é que a inteligência artificial se encaixa na nossa busca pela vida eterna? Neste episódio, temos uma aproximação, os sucessos e desafios quando incluímos a tecnologia da inteligência artificial nos nossos cuidados de saúde. Bem-vindo ao podcast A IA e Tu. Estamos a assistir a uma revolução tecnológica com o boom da inteligência artificial. São muitas as perguntas e eu não sou, de todo, um robô. Neste episódio olhamos para o futuro e perguntamos-nos: será a inteligência artificial a chave para viver para sempre? Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade. No geral, em qualquer cultura, temos medo da morte. Poucas pessoas querem verdadeiramente descobrir se há um outro lado, se a opção de ficar aqui estiver disponível. E felizmente, a esperança de vida na Europa aumentou drasticamente nas últimas décadas. Em 1950, podíamos esperar viver em média cerca de 64 anos. Atualmente pode ser até 20 anos mais tarde ou ainda mais, dependendo do local onde se vive. E se houvesse uma forma de prever o seu estado de saúde? De facto, existe, pelo menos parcialmente, o MB-Subcon. Funciona à base de inteligência artificial que utiliza os dados do seu microbioma, todos os organismos que vivem dentro e fora do seu corpo, para prever problemas de saúde como a diabetes tipo 2 e a doença inflamatória intestinal. Investigadores na China e nos Estados Unidos desenvolveram um modelo de inteligência artificial chamado Metaspec, que vai um pouco mais longe. Utilizando outros dados como a dieta, a idade e o índice de massa corporal, que em termos simples é o peso de uma pessoa dividido pelo quadrado da altura, a inteligência artificial consegue detectar várias doenças ao mesmo tempo. Apesar do facto de o índice de massa corporal ter sido muito desacreditado como indicador da saúde individual, este é um primeiro passo para a prestação de cuidados de saúde personalizados a cada doente. Os modelos de inteligência artificial estão também a ser utilizados na descoberta de novos medicamentos, e isto pode mesmo acelerar o desenvolvimento de descobertas da saúde. A inteligência artificial pode e é usada para prever a eficácia dos compostos medicamentosos, bem como a sua potencial toxicidade. Os avanços na biotecnologia poderão tornar-se menos trabalhosos e menos demorados para os investigadores. Tudo isto parece ótimo,
Mas, nesta economia, viver mais tempo significa reformar-se mais tarde. Para não falar do facto de existirem muitas doenças dependentes da idade, o que significa que melhores diagnósticos podem ajudar-nos a evitar algumas doenças, mas não a curá-las todas. Deixemos a eternidade de lado por um momento. A inteligência artificial na medicina pode ajudar-nos a viver melhor? Por um lado, há o facto da inteligência artificial ter o potencial de fazer certos diagnósticos mais cedo e com mais precisão do que os médicos. Por exemplo, quando a visão de uma criança é testada, o médico utiliza frequentemente uma luz ou o seu dedo e move-o para a frente e para trás. De seguida, observa os olhos da criança para determinar a sua resposta ao estímulo. A startup médica espanhola Dive inventou um dispositivo que registra a reação dos olhos aos estímulos para que um modelo de inteligência artificial os analise e interprete. A maioria das doenças oculares manifesta-se nos primeiros 5 anos de vida, muitas vezes antes de a criança conseguir sequer descrever o que vê. Um diagnóstico precoce de uma doença ocular pode muitas vezes fazer a diferença entre o tratamento e a cegueira. O gigante chinês Huawei até tem planos para incluir a tecnologia Dive num telemóvel para que os pais o possam utilizar para testar os filhos em casa. Será que nos vamos tornar os nossos próprios médicos? Existem alguns riscos na implementação de inteligência artificial nos cuidados de saúde, com potencial até para nos prejudicar e não só para nos curar. Em primeiro lugar, temos o complexo mundo dos seguros de saúde. Em muitos locais, os algoritmos de inteligência artificial estão a ser utilizados para classificar os pedidos de cobertura. E mesmo que a inteligência artificial possa acelerar os processos, também tem desvantagens. Nos Estados Unidos, os beneficiários do Medicare intentaram várias ações judiciais contra seguradoras que utilizam um modelo de inteligência artificial chamado NH-Predict. A inteligência artificial tem um historial de recusar injustamente cuidados médicos essenciais a doentes idosos e deficientes numa lógica economicista. Isto vai muitas vezes contra a recomendação de médicos humanos que determinam que os procedimentos são necessários. Também temos de falar sobre a inteligência artificial nos cuidados de saúde mental. Em muitos sítios não é fácil aceder aos apoios à saúde mental. Os serviços estão frequentemente sobrecarregados, subfinanciados ou inacessíveis para muitos. Este facto levou a uma proliferação de serviços de saúde mental online, transformando a inteligência artificial na nova fronteira do apoio à saúde mental. Mas aqui está o senão. A inteligência artificial tem de ser treinada com base nos dados disponíveis e vários estudos mostraram uma forte clivagem de preconceitos nos diagnósticos de saúde mental. Por exemplo, os diagnósticos tendem a ser mais exatos para homens e pessoas brancas, mas menos para mulheres ou pessoas negras. Substituir humanos por inteligência artificial pode não adiantar nada quando o trabalho é subjetivo e ainda precisa de ser melhorado pelos próprios humanos que o executam. Um estudo da Organização Mundial de Saúde sobre a aplicação da inteligência artificial nos cuidados de saúde mental revelou que ainda existem lacunas significativas na nossa capacidade de aplicar estes modelos para este fim. No entanto, muitas pessoas já estão a recorrer a chatbots de inteligência artificial para apoio à saúde mental, incluindo um homem belga que se suicidou depois de ter contactado o chatbot da aplicação Chai, Elisa, para falar sobre a sua eco-ansiedade. O homem, deprimido, falou em suicídio e o chatbot encorajou-o a fazê-lo.
O criador da aplicação disse que a inteligência artificial, e passo a citar, pode ser muito complexa e que estão a trabalhar para melhorar a segurança dos utilizadores. Com a inteligência artificial e os cuidados de saúde mental, chegamos a um dilema complexo. Por um lado, muitos precisam desesperadamente de acesso a apoio que os sistemas reais de saúde mental, demasiado saturados, não conseguem fornecer. Por outro, transferir a responsabilidade de ajudar pessoas frequentemente vulneráveis para a inteligência artificial sem supervisão não parece ser a decisão correta. Mais uma vez, parece que a inteligência artificial é um atalho, mas que pode não resolver um problema sistémico. Então, pode a inteligência artificial ser a chave para a vida eterna? Bem, há provas de que pode ajudar-nos a enfrentar certos obstáculos relacionados com a saúde com mais precisão, rapidez e exatidão. Mas será que isso significa que a inteligência artificial vai permitir viver para sempre? Não posso deixar de estar cético. Há um número crescente de desafios a enfrentar à medida que nos apoiamos nesta nova tecnologia nos nossos sistemas de saúde. Em 2023, a Organização Mundial de Saúde emitiu um aviso específico sobre a inteligência artificial nos cuidados de saúde, citando preconceitos, proteção de dados, desinformação e falta de políticas relativas à segurança e proteção dos doentes. Um lugar comum é que a morte é a lei da vida. Talvez seja mais fácil melhorar a própria vida, usar estas ferramentas em prol de uma melhor saúde individual e social. A eternidade pode também ser o inferno na Terra. Obrigado por ouvir o podcast AI e Tu. Todas as semanas respondemos a uma pergunta sobre a inteligência artificial e o seu lugar nas nossas vidas de hoje e de amanhã. Na próxima semana, vamos saber se a inteligência artificial pode e vai tornar as nossas sociedades mais justas. A IA e Tu faz parte do WePod, um projeto financiado pela Europa Criativa para promover parcerias jornalísticas na área dos podcasts. Está disponível em 7 línguas e é produzido e distribuído pela Europod em parceria com o Expresso, Podium Podcast, Cora Media e Agence France Presse. O autor dos textos desta série é Julie Simond. Este episódio foi editado por Alexander Damiano Ricci, Ana Ribera Garcia Rubio, Micaela Cancella Kiefer, Francesca Milano e Cláudia Torrisi. O produtor de A IA e Tu é Alexander Damiano Ricci. A direção artística, o design de som e a montagem são de Jeremy Bucchi. A banda sonora original é da autoria de Thomas Kusberg e contou com o consultor vocal Sedan Anlar. Composição original de Thomas Kusberg e Cornel. Sonoplastia original de Jeremy Bucchi. Argumentos originais de Julie Simond. As redes sociais são do Tiago Serra Cunha. A edição do áudio em português é de João Martins, com coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Lourenço Medeiros. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade.